Então, boa tarde aí, pessoal do nono ano. Hoje eu vou começar a dar uma corrigida de atividade com vocês. E a primeira atividade que eu vou estar corrigindo vai ser essa aqui, ó. Essa atividade vai estar na página 48 do livro de vocês. E a gente vai corrigir. Eu não sei se essa foi a primeira. Se essa não foi, aí vocês me avisam lá no grupo. Então, vamos começar. A primeira questão, ela tá falando, né? Leia abaixo as propostas de modelos atômicos apresentadas por diferentes cientistas. Depois associe as propostas às respectivas imagens, que são essas aqui. Então, Dalton, né, dizia que o átomo tinha uma partícula indivisível. O modelo de Thomson era uma esfera positiva com carga negativa. O modelo de Rutherford dizia que um núcleo de carga positiva com elétrons de carga negativa orbitando ao seu redor. E o modelo de Rutherford e Bohr, um número de partículas, um núcleo com partículas positivas e partículas neutras com elétrons distribuídos em níveis energéticos orbitando ao redor do núcleo. Aí a gente temos aqui a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E o que é que a gente quer? A gente vai associar quem é quem. Então, quem é a letra A, quem é a letra B, quem é a letra C e quem é a letra D. Quem é o cientista que teve essas propostas de modelos de átomo. E aqui, ó, a letra a letra E de Thomson, a letra B é de Rutherford mais Bohr, a letra C é de Rutherford e a letra D, que é esta aqui, é a de Dalton, né? Que é um dos modelos atuais, sem falar nesse aqui. Então, a resposta correta é A, Dalton, B, Rutherford e Bohr, C, Rutherford e D, Dalton. Na segunda questão, ele pede: identifique a quantidade de elétrons em um átomo que apresenta 15 prótons e 16 nêutrons. 15 prótons e 16 nêutrons. Lembrando que a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Então, ele está pedindo a quantidade de elétrons. Se a mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, então nós vamos ter o quê? 15 elétrons. Né? Então, a questão 2 é 15 elétrons. A questão 3, a gente tem a distribuição eletrônica do átomo de magnésio. Aí nós temos aqui, né? E ele pede para a gente fazer a distribuição do átomo de magnésio. E a gente aqui tem ela feita, ó. O átomo de magnésio aqui. Aqui está o átomo e aqui está as 3 camadas. Então, a gente tem uma primeira, uma segunda e uma terceira. Na última camada, nós temos 2. Na segunda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na última camada, nós temos 2. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de magnésio. Questão 4. Questão 4. Aqui, ó. Leia e responda. O equilíbrio hídrico do corpo humano depende da concentração de alguns íons, como os de sódio. Lembrando que sódio é sal, certo? E a gente depende muito do sódio para o equilíbrio do nosso corpo. O sódio faz bem, né? O iodo faz muito bem, que é contido no sal. No entanto, eles não podem ser obtidos a partir do sódio metálico, pois seu contato com a pele ou mucosas pode causar graves queimaduras. Então, nosso organismo necessita desses íons de sódio
porém a gente não pode tirar ele do sódio metálico. Né? A gente só pode tirar esses íons do sódio, que a gente conhece, né, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, em relação às partículas que os formam, o que há em comum e o que há de diferente entre os átomos de sódio e o cátion de sódio? E aqui nós temos a resposta. Então, o cátion de... aliás, a letra A aqui, ó, no quarto, ambos pertencem ao mesmo elemento químico, tanto de sódio como de o átomo. O íon de sódio, né, pertence ao mesmo elemento químico, que é o NaCl, que é o sódio. Porém, né, pois tem o mesmo número de prótons, mas o cátion de sódio tem um elétron a menos. Ou seja, o que vai diferenciar aqui são os elétrons, né? O sódio, ele vai ter um elétron a menos. Então, por isso que acontece, se toca na pele da pessoa, queima. E a letra B, considerando o modelo atômico de Rutherford. Quem é o modelo atômico de Rutherford? Me inventa aqui. O C, né? Ali é o C. Então, é de Rutherford-Bohr. Se é o de Rutherford-Bohr, então é a letra B. Essa era aqui, o de Rutherford-Bohr. Qual é a diferença entre o número de camadas do átomo de sódio e do seu cátion? Aqui nós temos a resposta. Qual é a diferença? Então, o cátion de sódio apresenta uma camada a menos que o seu no seu átomo. Então, a diferença é essa, né? De acordo com a de Rutherford-Bohr, não é isso? Ele vai apresentar, a diferença é que ele vai apresentar, ó, o cátion de sódio vai apresentar uma camada a menos que o seu átomo. É só essa a diferença. A questão 5. Aqui nós temos a questão 5. A evolução dos modelos atômicos contribuíram para a construção do conhecimento sobre a estrutura atômica, porque ao longo da história da ciência foram propostos modelos diferentes para explicar o átomo. Que nós temos essas propostas todas aqui. Com o decorrer, ao longo da história dos elementos químicos, foram se construindo modelos, né? Como a gente está vendo aqui, esses 4 modelos. Aí diz, por quê? Né? Porque ao longo da história da ciência foram propostos modelos diferentes para explicar o átomo. Porque esses cientistas aqui tiveram que elaborar todos esses modelos aqui, o modelo A, o modelo B, o modelo C e o modelo D, para se explicar o que era um átomo. Então, vamos ver aqui por que foi que isso ocorreu. Né? Ocorreu porque houve, né, o aperfeiçoamento dos equipamentos científicos, né? Os equipamentos científicos foram se aperfeiçoando com o passar dos anos, né? Por exemplo, o microscópio, ele teve várias aperfeiçoações e aí chegou ao que a gente tem hoje, que é o microscópio que é de última geração. Então, os equipamentos foram se aperfeiçoando, né? Também a busca por explicações, os cientistas também foram fazer estudos e mais estudos em busca de mais explicações para alguns fenômenos naturais que ocorriam e ocorrem até hoje, e a contribuição de diversos cientistas ao longo do tempo, né? Que só não paramos, então a resposta é essa, não paramos nesses cientistas que propôs esses 4 modelos. Até hoje, eles ainda têm cientistas fazendo estudos. Então,
também dependeu tanto dos equipamentos eletrônicos, científicos, aliás, como também dos estudiosos da época e até hoje dos cientistas de hoje. A questão 6. Observe as figuras e responda às questões. Então, nós temos aqui 3 figuras. Figura 1, figura 2, figura 3. Né? Aqui nós temos um átomo. Aqui no meio nós temos um átomo. E a pergunta é, letra A, qual figura apresenta um átomo? Qual figura apresenta um átomo? A figura 1, 2 ou 3. E para essa questão, a gente vai dizer o quê? Que a figura que apresenta um átomo é, aqui ó, a figura 2. A figura 2 apresenta um átomo. Por quê? Porque, né, ele tem o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. Então, os átomos, eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ok? A letra B pergunta o seguinte. E um cátion? Quem é que tem um cátion aqui? Justifique. Quem é que tem um cátion? A figurinha 1 tem um cátion. Por quê? Porque o número de prótons é maior que o número de elétrons. E lembrando, né, que os prótons estão sempre aqui e os elétrons estão circulando, né, nessas camadas. Então, quem é o cátion aqui é a questão 1. Por quê? Porque ele tem mais elétrons, mais prótons do que elétrons, né? Repare que ele tem 4 prótons e quantos elétrons ele tem? 1, 2 e 3, circulando nas suas camadas. Só tem 3. E a questão boa diz, C, e qual representa um ânion? E justifique. Então, quem representa um ânion? Quem representa um ânion vai ser a questão 3, pois o número de prótons é menor que o número de elétrons. Vamos ver se isso é verdade? O número de prótons é maior do que o número de elétrons, não é isso? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 elétrons e temos quantos prótons? 8, não é isso? Então, ele é um íon, né? Quer dizer o quê, gente? O íon é quando ele ganha elétrons. Então, ele está ganhando elétrons nessas camadas e passa a ter mais elétrons do que prótons. E a questão 7... A questão 7 está falando de um storyboard. É uma forma de contar uma história por meio de quadros com desenhos e descrições dispostas em sequência. É como se fosse uma história em quadrinhos, né? Que a gente conhece lá em português, as histórias em quadrinhos. As histórias em tirinhas, né? Então, os storyboards foram desenvolvidos no início do cinema de animação, na década de 1930. Aí tá pedindo aqui pra gente ver alguns exemplos, né? Nós temos aqui os exemplos. E aqui, nessa imagem minha aqui, não tá dando para ler, mas no livro de vocês vão conseguir ler. Aí, os quadros ilustrados a seguir, 1, 2, 3, apresentam formação de um íon a partir de um átomo, mas não estão necessariamente na sequência. Aí, pede para que a gente construa um storyboard com base nesse quadro, redesenhando as sequências corretas, como o estilo e acrescentando descrições que expliquem de maneira mais precisa o possível processo que se dá em cada um. Então, vamos lá. Aqui eu fiz, né, o desenho. Vejam a diferença, né? Aqui tá desse jeito e no meu desenho vai estar o quê? Diferente. Então, nós temos aqui, ó,
A sequência correta seria 2, 1, não, 3, 2, 3, 1 e 2. Certo? E como isso vai... E qual a explicação para essa sequência? A sequência que vocês teriam que desenhar seria essa que está aí na minha resposta. Então, minha gente, ó, se tiver alguma atividade, vocês me dizem, certo? Então, na primeira imagem, eles estão neutros, os átomos estão neutros, certo? Na segunda, foi fornecida energia. Isso lá no livro, né? E na terceira, foi removido elétrons. Então, essa é a explicação para essa última questão. Voltando aqui, ó. Na primeira questão aqui, na sequência aqui, ó, recebeu energia e se removeu, né? E na primeira aqui ele estava neutro, porque o desenho saiu muito ruim, tá dando para vocês verem. Mas lá no livro de vocês vão reparar bem direitinho. Então, ó, passa bem devagarinho aqui essas imagens para vocês fazerem a correção dessa atividade no livro no caderno, né? Que acredito que vocês devem ter, com certeza, copiado a atividade no caderno, respondido com lápis, e agora vocês vão apagar e fazer as respostas certas, se por acaso vocês erraram. Então, minha gente, ó, qualquer coisa vocês dão uma pausa no vídeo e vocês conseguem fazer as respostas, ok? Até breve.